Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores que compõem essa Casa de Leis. Quem aqui se faz presente, quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou mudar minha direção da palavra livre, depois da colocação do meu colega, o vereador Jairson Sabino, mesmo porque eu já coloquei aqui algumas vezes, em anos anteriores, que se a administração pública fosse um bolo, a cereja desse bolo seria a educação. Educação essa que foi para a vitrine nacional como a melhor educação do país em cidades até 100 mil habitantes. Eu entendo perfeitamente que nós estamos constantemente num mundo de transição e evolução. Esperar de uma escola quadros negros e giz já não compete mais. Não nos cabe mais. A tecnologia está à disposição, mais para alguns e menos para outros. E a gente precisa dar equidade e acesso a essa tecnologia àqueles que não a possuem. Há uma diferença muito grande no Brasil hoje de alunos que estudam em escolas particulares no número desses que entram em instituições públicas no ensino superior, quando comparados com alunos que estudam em escolas públicas. Ah, vereador, mas em 2021 nós tivemos 51% de alunos que adentraram aos cursos superiores em faculdades, entidades públicas, que vieram de escolas públicas. Legal. Vamos mastigar esse dado? Vamos olhar que 50% dessas vagas foram destinadas a negros, pardos e indígenas que entraram lá competindo por uma outra maneira que não aquela direcionada ao todo, deixando esta parte de lado. Hoje, as escolas particulares possuem o pensamento computacional como matéria pública. Assim como tem matéria de aula, assim como tem já escolas particulares, estão separando a redação da língua portuguesa, porque a redação vem lá como seletivo, com nota pesadíssima do Enem e vestibulares, para selecionar aqueles que vão ocupar uma vaga nas escolas de nível superior de 3º grau. Daí São Bento do Sul entra, até então com um secretário que estava extremamente sendo elogiado, ganha destaque, e do nada passa a eleição, a gente começa a tirar pedra no secretário. Eu entendo que sair da zona de conforto é muito ruim. Eu entendo que existem professores que estão lá há 20 anos com o giz, com a anotação no papel, que vão precisar se readequar. De uma hora para outra? Não. Aos poucos. Assim como foi feito dos anos iniciais. Foi perfeita a inclusão do pensamento computacional nos anos iniciais? Não, não foi perfeito, gente. Ele precisou ser adaptado. Os professores precisaram ser treinados. E ele deu certo. Por que não nós colocarmos isso do 5º ao 9º ano? Ah, mas vão tirar uma aula de matemática? Sim, já tirou-se uma aula de geografia, já tirou uma aula do currículo de história. Mas mesmo tirando essa aula de matemática, está dentro daquilo que o MEC prevê como obrigatório na prestação do currículo dos alunos. Investiu-se tanto em Chromebooks, computadores para os professores, se deu treinamentos para eles, e o que a gente faz com tudo isso? Ah, mas pode até 2026, pode. Daí a gente vai fazer o quê? Alguém tem que sair na frente. Por que não São Bento do Sul, que já está na frente, está na vitrine da educação brasileira? Porque nós somos brasileiros e temos o hábito de deixar tudo para a última hora?
Esses índices vão estar dentro da avaliação do Fundeb. Cumprir esses itens remete verba para cá. Ah, mas estamos só pensando em verba. Eu que falo que estou só pensando em verba, fiz alarde nesta casa quando fotografaram 6 batatinhas dizendo que era aquilo que os alunos tinham de lanche na escola. Sem analisar o contexto para quem eram as batatinhas e o que seriam feito para elas. Alimento na época para 3 bebês. Uma sopinha. Nós vamos ficar que nem as tribos indígenas, que entendem que nós precisamos conservar as nossas culturas e rituais, mas vivendo de arco e flecha, tirando da natureza o seu alimento, não cabe mais, gente, é um retrocesso. Não cabe mais escolas com quadros negros e giz, não cabe mais. Qualquer empresa hoje está pedindo conhecimento básico em informática. Ah, mas o IBGE falou que no ano passado 84% da população brasileira tinha acesso à informática. Legal. Mas que tipo de acesso? Apenas 22% delas têm acesso a um computador. Computador esse que vai dar para essas crianças que estão na escola, uma empresa um dia na hora dele prestar um serviço para ela. E não um celular que tem acesso à computação. Será que é tão difícil pensar, olhar a frase pensamento computacional, imaginar que você tem que fazer interligação com geografia, com matemática, com história dentro dele, do computador, que você tem que criar fórmulas dentro de programas que exigem a física, a matemática, o conhecimento em leis? Fácil para mim que tenho computador na minha sala, no meu consultório, que tenho na minha casa. Difícil é para aquele que não tem. E daí a gente vai negar o acesso a essas crianças? A quem eu estou pensando? Eu tenho que pensar na melhoria, equidade e tentar igualar aqueles que não têm a oportunidade, o acesso a essa tecnologia. Quem aqui é pai sabe quão é difícil bater cartão ponto dentro de uma empresa e ainda controlar o que o filho estudou ou não estudou na escola, e mais ainda, uma civilização onde celular virou banquinho de pensamento de criança para poder sentarmos no restaurante e comer, poder discutir em casa sem que a criança enche os pacová. Quantos pais conseguem ver o que seus filhos estão pesquisando ou deixando de pesquisar, assistindo ou deixando de assistir num celular? Será que não é melhor eles aprenderem na escola e aprender com qualidade o bom uso da internet? Sim, porque ela é benéfica, desde que saibamos usar ela. Esses índices vêm em 2026. Mas a gente tem que cumprir só em 2026? Por quê? Para atropelarmos? Para que perder um ano se a gente pode aos poucos ir ajustando? Nós estamos tentando um acordo com o SESI, com a UDESC, para treinar os professores. Está tudo planejado. Ah, mas não questionaram ninguém. Gente, isso passou pela análise do Conselho Municipal de Educação. 16 entidades a compõem. Foi analisado e passou, ninguém acusou como se tivesse alguma irregularidade. Mesmo porque a tivesse, deveria apresentar para o Ministério Público para ser processado. Daí não adianta vir dizer assim, não foi questionado ninguém. Foi, gente, foi questionado e está lá. A lei é número 14.533. E o Fundeb vai trazer isso para avaliação. E de acordo com a avaliação, se a gente cumprir isso, a gente vai ganhar mais renda. E renda é fundamental para uma administração, assim como ela é fundamental para o orçamento de cada um de nós dentro das nossas casas. Ou a gente está podendo jogar dinheiro pela janela em dia de vendaval? Claro que não. Todos nós, dentro de uma entidade privada, precisamos constantemente estar nos aperfeiçoando. E assim tem que ser na pública.
As escolas particulares precisam cumprir isso. Há pouco tempo tivemos o mesmo alvoroço quando foi exigido que as aulas estivessem digitalizadas, de modo que se eu não fosse dar aula, quem for me substituir entrava ali, pegava o cronograma de aula e dava aula. Só que quem não estava acostumado com o computador estranhou, relutou. Foi abandonado, virado as costas? Claro que não. Foi dada assistência a esses professores que não tinham esse manuseio, essa facilidade para lidar com o computador, para colocar as aulas dentro de uma digitalização. Então é isso que nós precisamos discutir. Queremos um estudo de qualidade competitiva como a particular, que leva a maioria das vagas das universidades públicas? Queremos. Para isso a gente precisa mudar o método de ensino. É esse o questionamento. Obrigado, presidente. Desejo a todos uma boa noite.